Agora nós queremos falar sobre um personagem da nossa história que entrou para a vida pública por acaso, já aos 53 anos. E apesar de ser sempre a zebra, venceu todas as eleições que disputou. 2 vezes vereador, 2 vezes prefeito de Porto Alegre e outras 2 governador do estado. Hildo Meneghetti. 3 décadas após a sua morte, está sendo lançado o livro Baile de Cobras, que conta a verdadeira história do governador e foi escrito pelo neto dele, Ennio Meneghetti, que está conosco agora aqui no JA. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Cristina. Bom, esse livro é baseado em relatos que você ouviu do seu próprio avô, já que ele estava no primeiro mandato de governador quando você nasceu, é isso? Exatamente. Em 1957, estava iniciando a segunda metade do primeiro mandato. Conviveram por 23 anos. Exatamente. E muitas histórias pude ouvir dele. E a um determinado momento eu vi que tinha um material que renderia uma boa história. Aí nós começamos a pesquisa, fomos atrás de documentos, falei com ex-colaboradores nos governos dele, com meu pai, que embora nunca tenha entrado na política, ele se lembrava de muita coisa. Meu tio, João Eurico, que também se lembrava de muita coisa, infelizmente faleceu antes de ver a obra pronta, mas leu os originais, parte dos originais. 10 anos para escrever esse livro. 10 anos de trabalho, de pesquisa. Agora, ele foi um personagem realmente muito interessante. Na verdade, começou como jogador de futebol. E tentou ser jogador de futebol no segundo quadro do Inter, até que uma lesão num braço afastou dos gramados. Estudante de engenharia, sem AutoCAD na época, precisava desenhar. E isso prejudicou nos estudos, então ele resolveu deixar o futebol de lado. E entrou na política meio que por acaso. 53 anos. Ele não teve como recusar um convite de um amigo chamado Silon Rosa, que era o presidente do Partido Social-Democrático, na época, o antigo PSD. E tendo em vista o seu prestígio na cidade, quiseram que ele reforçasse a legenda. Ele não queria, mas não tinha como recusar o convite do amigo. E entrou na bancada de 4 vereadores, entrou em terceiro lugar. Depois acabou sendo Tendo prefeito. sempre como rivais Leonel Brizola, Paulo Brassar, os principais. O Leonel Brizola, a rivalidade nasceu na campanha à Prefeitura de Porto Alegre em 1951. A primeira campanha à Prefeitura de Porto Alegre depois do Estado Novo. E foi uma disputa muito interessante na época, onde se dizia que até um poste ganharia pelo PTB. E o Meneghetti, com o jeito dele, indo de casa em casa, conversando com as pessoas, recorrendo às pessoas conhecidas. Aliás, isso era um impressionante da campanha dele, né? Porque ele não se dizia muito bom de oratória, ele né? Não era, ele tinha... Mas, em compensação, ele tinha uma memória incrível. Exatamente. Chegava na casa do eleitor, se lembrava Sim. do que tinha acontecido numa visita que tinha acontecido há 10 anos. Exatamente. Sabia do assunto que tinham conversado. Sabia o nome dos filhos, de todo mundo. Se já estavam estudando, que fase da vida se encontravam. Isso sempre impressiona o eleitor, né? Surpreendia. E eram preocupações legítimas, não era uma coisa feita para ganhar os votos. Ele ganhava votos na decorrência do bate-papo natural que fazia com as pessoas. Como prefeito, por exemplo, ele fazia inspeção das obras aos domingos sozinho. Então, chegava nos bairros, tinham lá fazendo um saneamento, etc., qualquer melhoria, e ele conversava com os populares, ele tomava conhecimento das demandas, sem muito alarde, sem muito exibicionismo. E assim ele foi se tornando popular e gravava aquilo. Quando ele voltasse lá, anos depois, a obra pronta, ele se lembrava, tinha conversado com o seu Antônio ali da esquina, e ia lá no seu Antônio, aí, seu Antônio, como é que tá a obra? E um dos principais legados que ele nos deixa está aqui atrás de mim, né? A Ponte do Guaíba, que ele inaugurou. A ponte foi uma obra de vulto, feita em 4 anos de governo, né? E com recursos na época que não eram fáceis, uma construção complexa, a ponte levadiça, com um sistema de construção bastante raro para a época. E está aí, servindo de cartão postal para a cidade de Porto Alegre até hoje. Que outros fatos pitorescos aqui você narra nesse livro que vão interessar o eleitor? Existem muitas coisas, por exemplo, eu lembraria que Porto Alegre foi a cidade pioneira e, para minha satisfação, ele foi o pioneiro na implantação de vilas populares. Então, por exemplo, a Vila do Sarandi, muitos anos foi chamada, naquele trecho entre a Avenida Sertório e a igreja, era chamada no início de Vila Meneghetti. E até houve um fato muito interessante, quando da inauguração, quando da entrega de um lote de casas, com o auxílio de verbas federais, veio para a inauguração o então presidente Getúlio Vargas. E na solenidade, o prefeito Meneghetti entregou para o Getúlio Vargas um cheque. Getúlio olhou aquilo, mas o que é isso?
esse é o dinheiro que sobrou da construção das casas, presidente. Mas é a primeira vez que eu vejo sobrar dinheiro de obras públicas. De dinheiro de obras públicas. Isso. Aí ele respondeu que aqui nós aplicamos o dinheiro na obra mesmo. Olha, que bom exemplo para os dias de hoje, hein? Pois é. Tá certo. E o livro está sendo lançado, então, hoje? Sim, hoje. Hoje, às 6h30 no chalé da Praça 15. A partir das 6h30, das 18h30, estaremos aguardando os amigos, os admiradores, as pessoas que trabalharam e o conheceram lá. E o estacionamento na frente do chalé, a partir desse horário, fácil acesso à população e conhecer aquela magnífica restauração que foi feita ali. E você herdou também do seu avô o coloradismo, porque Claro, ele foi, aliás, sem presidente do Inter, né? Sim, 29 a 34. E foi quem inaugurou também o 38. nosso estádio dos eucaliptos. Construiu os eucaliptos num grande esforço, numa fase que o Internacional estava numa crise financeira muito séria, muito grave. Chegou a se pensar na época na extinção do clube. E isso eu conto detalhadamente no livro. Olha, a gente está vendo aí algumas imagens da Leopoldo Som. Você deve estar, olha aí, ó, a posse do Leonel Brizola. Aliás, foi com Brizola que ele fez o primeiro debate da televisão brasileira, não foi mesmo? Na campanha o primeiro programa eleitoral da televisão brasileira foi na extinta TV Piratini, mediado pelo saudoso Cândido Norberto, onde até muitos aliados consideravam uma temeridade o Meneghetti, com a sua oratória não tão boa, debater com o Brizola. Mas foi muito bem no debate. Em algumas imagens vi até meu pai aí, que na época era sem repórter. Dúvida, um jovem. Estava ali no meio. Estava na posse em 1963, janeiro de 63, eu tenho uma foto. Parabéns por essa obra, deve ter sido realmente de muito trabalho, mas de muita valia para a nossa história. Foi trabalhoso, mas me deu muito prazer em realizar. Muito obrigada, sucesso hoje à noite na sessão de autógrafos. Eu que agradeço.